Como começar um negócio se você ainda está trabalhando em uma outra empresa? É possível? Qual a melhor estratégia? É sobre isso que vamos falar nesse episódio. Eu trouxe convidados muito especiais que viveram isso na prática e que estão muito bem-sucedidos. Então agora a gente vai ter o caminho das pedras para você que quer empreender, mas ainda trabalha numa outra empresa. Esse é o podcast Mais Negócios, um podcast voltado para trazer inspiração, informação e educação empresarial gratuita, relevante, para que você possa empreender com segurança. Então, se esse assunto te interessa, fica aqui comigo que você não pode perder os episódios. Se está no Spotify, me ouvindo ou me assistindo, já começa a seguir esse perfil. Se você está no YouTube, já se inscreve na página, dá um joinha nesse vídeo e ativa as notificações. No podcast de hoje, eu recebo os meus amigos Josué e Ana Paula Lacerda, que são os empresários à frente da Cidade Jardim Material de Construção. Mas não se engane que não vamos falar aqui só de negócio de material de construção. Vamos falar de empreendedorismo como um todo. E eu tenho certeza que isso vai agregar muito à sua vida. Josué e Ana Paula, sejam bem-vindos. Obrigada. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho mais sobre o nosso negócio, né? Obrigado, Alessio. Obrigado aí ao Mais Negócios por receber a gente, por estar interessado em assim ouvir a nossa história, né? Um pouco da história e principalmente o nosso aprendizado nesses anos aí de empreendedorismo. Joia, a ideia de trazer vocês vem primeiro porque eu conheço o negócio de vocês e eu acho que é uma história que merece ser contada, é uma história de sucesso que pode inspirar muita gente. E o desejo também de trazer negócios locais, mais próximos daquelas pessoas que querem empreender. Quando a gente vê uma pessoa na televisão, nos grandes canais, né, do Instagram, a gente pensa, mega empresário, né? Empresários. É bom a gente seguir essas pessoas, mas é muito melhor a gente seguir uma pessoa que está próxima da gente, que também é muito bem sucedido e que a realidade está mais próxima de nós. Com certeza. E aí a gente pode começar perguntando: como foi o iniciozinho? Como foi essa história, Josué? Tá trabalhando num lugar e o desejo de empreender, em que momento surgiu o empreendedorismo na vida de vocês? Surgiu há muito tempo, né? Hoje nós temos um negócio já consolidado, mas a história do empreendedorismo da gente, da família, do casal, ela começou há muito tempo atrás, muito antes, inclusive, da Cidade Jardim. A gente começou a dar os primeiros passos para poder tentar ter um negócio próprio, deve ter sido por volta de 2012, 2013. Isso. Foi quando a gente começou, né? Então, a gente até veio conversando um pouco e a gente tentando relembrar um pouco da história. Mas, exemplo, né? A nossa filha nasceu em 2014, não foi? E aí, durante enquanto ela crescia ali, aí a Ana Paula precisou ficar fora dos negócios, né? Fora de ser funcionária. E aí, durante esse momento, ela começou a se dedicar e tentar fazer algum tipo de produção, né? Então, fazia bolos em casa, fazia brigadeiro, não foi? É aquele processo mãe de primeira viagem, sem assistência familiar próxima, então só tinha eu e Deus, né? E eu não tinha outra solução. E a maneira mais viável que a gente encontrou como casal foi eu abrir mão do meu CLT. Né, 11 anos de carreira, 11 anos registrada numa empresa, tinha um salário muito bom para a época, a gente fazia muita coisa, né, com o salário que ele tinha, com o salário que eu tinha, mas eu tive que abrir mão da minha parte para poder me dedicar a uma outra vida, né? E foi assim que começou esse desejo, tantos anos trabalhando, e aí de repente você se vê só trabalhando em casa, era algo muito desafiador e muito trabalhoso também. Então eu comecei a pensar em outras maneiras de trazer dinheiro também para dentro de casa e também ocupar uma parte do meu tempo que acabava ficando um pouco ocioso, embora eu estivesse cuidando de uma criança bem pequena, né? Mas foi vendendo brigadeiro, vendendo bolo para o meu condomínio, e isso aí trazia uma renda. Depois a gente se mudou, abrimos uma esmalteria, que ali a gente começou a ter uma ideia do que era ter funcionários, do que era ter caixa, do que era investir, né, pegar um dinheiro próprio e colocar no negócio. E assim a gente foi criando esse desejo de ter algo nosso, né? Foi o início. Ou empreende por oportunidade,
ou empreende por necessidade. Isso. Né? Essas são as duas grandes motivações do brasileiro para poder começar um negócio. Isso. E aí, na necessidade, mulher sendo mulher, né? Mulher sendo a grande âncora de todas as famílias. Ela abre mão do CLT, mas não abre mão do trabalho, porque criar uma criança, né, cuidar de uma criança, cuidar de uma casa, é um trabalho que deveria, inclusive, ser melhor valorizado, com né? certeza, por todo com certeza. mundo. E principalmente manter a liberdade dela financeira, né? A independência, liberdade não, a independência Dependência de financeira. poder. Poxa, você vai criar um filho, você vai se dedicar à família e toda a minha renda eu vou zerar e eu vou ver só do meu marido. Certo? Eu preciso ter, né, essa independência. Mesmo estando em casa, não quer dizer que eu vou passar em casa 10, 12 horas cuidando só da criança. Talvez não tenha demanda para isso tudo, né? Quando você tem um filho especial, é outra situação. Mas você não tem demanda para o dia todo. Então ela pegou o tempo vago que ela tinha e aí deu os primeiros passos da família da gente no empreendedorismo. Então foi assim que começou. Tá? Claro que depois de a gente trabalhar tanto tempo na empresa, trabalhei durante 11 anos, eu trabalhei durante 16 anos na mesma empresa, no mesmo grupo, você acaba sendo, de certa forma, empresário mesmo, porque você vive a função, mas a gente assumiu cargos de gerência, de diretoria, de liderança. Então, você participa de todo o processo. Então, você contrata, você demite, você treina, tá bom? Você acompanha, você vê todos os funis que a empresa precisa ter. Então, você já pega ali, na verdade, até uma informação importante para você que está aí assistindo a gente. Você que trabalha na empresa hoje, não quer dizer que você não pode tirar os aprendizados daquele ambiente. Perfeito. Dali você vai tirar muito do seu know-how para você colocar em prática quando você decidir ser dono do seu próprio negócio. Você começa empreendendo no CNPJ do outro. Isso. Exatamente. Mas as habilidades seguro, né? de empreendedorismo estão ali. Você está desenvolvendo liderança, você está liderando oportunidades, iniciativas, você está aprendendo a comprar, a vender. Isso. Então, tudo isso são habilidades que você pode começar a desenvolver no CNPJ do outro. E foi exatamente isso que a gente fez, né? A gente tentou aprender, a gente, na verdade, aprendeu a boa parte do que a gente pratica hoje trabalhando para os outros, tá bom? Foi onde a gente trabalhou que nós tivemos a experiência para colocar em prática onde nós estamos hoje, dentro do nosso negócio. E outra coisa, dói muito menos você empreender na empresa de outra pessoa do que na sua própria empresa. Porque o erro dói menos, né? Primeiro que você vai estar numa empresa já consolidada, naturalmente é assim. Tá bom? Quando você vai para cargo de gestão, você está numa empresa consolidada, para uma gerência, para uma diretoria, é uma empresa já grande, ou seja, ela aguenta um tranco de um erro. Quando você vai na sua empresa pequena, começando com um funcionário, com 2 funcionários, o erro ele dói muito mais. Tá? Talvez ele penalize tanto sua empresa que ela não possa mais funcionar. Talvez inviabilize. Isso. Certo? Quando você está numa empresa grande, que você já está ali, poxa, você é o gerente, você tem ali mais um subgerente, você tem 5 funcionários da sua, né? Você toma conta de 5 pessoas, de 6 pessoas, ela já tem certo porte para que você possa falhar, certo? Você no máximo você vai ficar desempregado. Pois é. Mas não existe desempresário, né? Pois Quando você erra na sua, isso, tem que Alessio, você é responsável por tudo que está acontecendo na sua empresa. Você vai assumir aquele passivo o resto da sua vida. Ou seja, aproveite enquanto você está dentro de uma empresa, quando você é funcionário. Para desenvolver as habilidades. E trabalhe, assim, ó, eu sempre trabalhei dessa forma. Eu trabalhei como se fosse minha. A minha dedicação é como se fosse minha, certo? Os objetivos que a empresa traçavam eram como se fossem os meus. Tá certo? Então, a responsabilidade que eu tinha dentro daquela empresa é a mesma que eu tenho hoje. Talvez até maior do que a que eu tenho hoje. Por quê? Porque eu estava tomando conta de um negócio que não era meu. Eu estava sendo observado por outras pessoas, pelos patrões, tá bom? As pessoas que estavam acima de mim. E eu queria ter aquilo como experiência. De certo momento, a gente virou a chave e entendeu que ali era de onde eu tinha que aprender. Porque eu fui durante 16 anos. Muitas vezes você passa algum tempo da sua vida ali, certo? Jovem, 20 anos, 22 anos. Então você vive um outro momento. Aí quando você vira a chave, você fala, não, é aqui que eu vou viver, eu estou crescendo aqui dentro, tá bom? Minha carreira é essa, eu preciso aprender aqui dentro o máximo possível. Até pela nossa história, nós trabalhamos, eu comecei na Bahia, aí depois a empresa me deu a opção de ser transferido para Paraíba. Eu fui para Paraíba, depois a empresa me deu a opção de ser transferido para Recife. Eu vi uma pessoa, né? Depois fui para Recife. Fui para Recife, de Recife a empresa quer voltar para Feira de Santana, que é do lado da sua terra?
né? Que eu sou, para quem não sabe, eu sou aqui de São Gonçalo dos Campos, lá de Feira de Santana. Quer voltar para feira? Quero voltar para feira. Depois, você quer ir para Salvador de novo? Quero ir para Salvador de novo. Você quer voltar para feira de novo? Foi assim. O empreendedor, ele vai em busca da oportunidade. Isso. Seja numa empresa de terceiros, seja na sua própria empresa. E aí eu quero aproveitar para resgatar como eu conheci Josué. Eu conheci Josué comprando o meu primeiro Jeep, né? E aí eu fui tão bem atendido por Josué que eu falei, rapaz, esse cara serve para ser amigo, não é só para ser vendedor, né? E nós viramos amigos Ele e tem ali esse dom. trocamos as redes sociais e ali foi um acompanhando o outro e tal. E aí eu vi a evolução, essa transição do empregado para o empresário, né? E aí uma coisa que me surpreendeu, quando eu cheguei na empresa de vocês, eu encontrei um caso atípico. Que organização é essa? Parece empresa grande, né? Apesar de ser uma empresa de menor porte, mas é uma empresa com o perfil, com traços daquele grupo grande onde eu conheci Josué. Então, isso é muito importante. Você aprende no CNPJ do outro e aplica no seu. Replicando a cultura, né? Do aprendizado. E é né? uma busca constante nossa. A todo tempo a gente está sempre observando o negócio e a gente nunca acha que está bom. Eu acho que essa inquietação que tem feito claro que o sucesso do negócio é a competência das vendas, né? Josué, ele é um excelente vendedor, ele é muito bom nisso no que ele faz. Influencer. Super influencer, Influencer digital. Não estou recebendo os royalties, né? Não estou recebendo nenhum royalties ainda. Você aí que está empreendendo com vergonha de botar as caras nas redes sociais, deixe de ser besta. Vergonha não paga a conta. Isso é verdade. Esse cara aqui tem uma equipe grande, eles vão falar daqui a pouco quantos funcionários tem, quantos não tem. Uma galera, inclusive, engajada, disposta. Mas ele e Ana Paula dão a mão à palmatória, vão para as redes sociais falar do negócio dele, do produto deles, fazer graça, fazer humor também, engajar a turma. Então você que está aí, que tem o seu negócio, o melhor garoto propaganda, a melhor garota propaganda que existe é o dono. Fica esperto. A gente tem vários exemplos hoje aí. Você começou falando sobre a questão de você ter referências próximas, né? Uhum. O fato de você ter aqui na sua mesa 2 empreendedores que começaram há pouco tempo, começaram do nada, certo? Estão aqui Quanto tempo evoluindo. De Cidade Jardim? Vamos fazer agora, dia 15 de abril, 6 anos. 6 anos. Muito nova. Novíssima, uma empresa criança. muito nova. É do ramo, principalmente, que você tem grandes players no mercado com 100 anos. Tá? A gente tem exemplo aqui em Feira de Santana com 100 anos de empresa. Acho que já tem 100 anos, né? Uma referência até pra gente, né? A Cerqueira. Uma referência nossa, se eu não me engano, são quase 100 anos de história já. Ou seja, um negócio familiar de longo prazo que cresceu, tomou uma proporção, né, gigante. O ramo de material de construção é um ramo muito sólido, né? Muito sólido. Você tendo controle, tá bom? Não exagerando, tendo ciência de que o processo é lento, não é rápido, tá bom? A gente acabou que ficou um pouco mais acelerado do que o segmento, até pelo formato de trabalho, por mérito, tá? Mas é um segmento que ele anda um pouco mais lento, tá certo? Tem essa coisa também, né, Josué? Imagina quanto custa para uma cerqueira ou aquela gigante lá de Salvador, como é o nome? Ferreira Costa. Quanto custa para uma empresa grande dessa, Ferreira Costa, cerqueira, fazer uma mudança? Nossa. Lento. Uma estrutura grande, robusta, cheio de diretorias, cheio de níveis hierárquicos, sucursais em outros estados, em outras cidades. E quanto custa para uma empresa menor, pequena, mudar, se adaptar? É muito mais ágil. Muito. A empresa pequena ela é mais ágil na hora de uma mudança como essa. Né? E não tem tantos níveis hierárquicos. Né? Vocês estão ali em contato direto com o cliente final. Eu não vou nem falar com o funcionário da base, é com o cliente, como eu já acompanhei várias vezes. Isso, de fato é isso aí mesmo. Então dá um certo dinamismo para vocês de fazerem as coisas acontecer. A velocidade da gente de alteração de rota é muito maior do que de uma grande empresa como essa, né? É incomparável mesmo. Aí voltando lá no que a gente está falando, sobre a questão da pessoalidade nas redes sociais. Uhum. Você vai ter, hoje, quando você vai como referência de pessoalidade na parte de mídias sociais, ela difere de você ter um comparativo. Então, se eu sou material de construção pequeno, eu tenho que me comparar com Josué. Eu não posso me comparar com a Cerqueira Gonçalves. É verdade, serve como parâmetro, mas para você medir seus parâmetros, fica meio distante. Mas em termos de redes sociais, isso não acontece. Você pode pegar lá um grande empresário nacional que tem uma empresa multimilionária, faturamento muito grande, mas a postura dele nas redes sociais como
figura do negócio, ela pode ser aplicada e reaplicada no seu negócio pequeno. Você que tem empresa de bolo, tá certo? Você que tem matéria de construção, que só é você e mais 2 pessoas. O que é feito pelas grandes empresas de forma nacional, a gente tem grandes exemplos. Um exemplo aqui, por exemplo, o CIMED. Tá bom? Você tem lá o Adib. Ou seja, ele é um super empresário, mas ele dedica a sua imagem ao seu negócio. O cara pode contratar o melhor influenciador do país, Nenhum se compara a mas ele. é ele que bota a cara. As pessoas gostam da figura dele. Passa segurança. Confiabilidade, Confiabilidade, exatamente. Isso. Não tem, assim, barulho na imagem dele. Entendeu? Ruído, né? Ruído. Uma pessoa exposta de forma errada. Ou seja, né? O que você vê nas redes sociais para esse tipo de ação, certo? Você pode replicar no seu negócio independente do tamanho. Ou seja, perfeito. Serve como comparativo, independente do tamanho do seu negócio. Esse exemplo serve como comparativo. E foi o exemplo que nós tivemos. A gente foi observando. Ninguém sabe defender melhor o seu time, o seu futebol do que você. Pois é. Ninguém vai saber defender melhor o seu produto, o seu serviço. E o que você falou de, tipo, a pessoa colocar a cara mesmo para não ter vergonha, né? E tudo é um começo. A gente vê hoje, todo mundo fala, Josué é super desenvolto e tal, mas ele teve um começo também, né? Ele teve um começo de sentir vergonha, da gente repetir inúmeras e várias vezes o mesmo vídeo. E começou lá na Jeep, Alex, viu? Mais um exemplo aí, onde você está. A empresa meio que assim, bicho, vocês precisam fazer vídeos. Por quê? Porque é o do momento. Isso está no auge, certo? Todo mundo está ganhando espaço dessa forma, então todos os gerentes do grupo vão ter que gravar a partir de agora. Bacana. E foi assim, né? Foi um aprendizado. Foi um aprendizado. Foi meio goela abaixo. Eu lembro que para poder fazer vídeos, né? Até minha tutora inicial aí, Cris, não sei se ela vai assistir esse podcast, eu vou mandar para ela assistir. Tem que mandar para ela. Porque foi o nosso começo, foi o meu começo. Para poder gravar um vídeo de 10 segundos, 15 segundos, eu gravava 20 vezes. E é assim que começa. É assim que começa. Hoje ele faz um vídeo de 2 minutos, numa tirada só, nem para respirar. É até orgânico, né? Você tá ali no ambiente da loja. Vai ficando natural no percurso. Eu vou pedir pro pessoal botar uma imagem de como lá da loja, lá no iniciozinho, né? 6 anos, bota aí pra gente dar. É bom pra lembrança, viu? É bom pra lembrança. A gente acaba no dia a dia esquecendo um pouquinho, aí, mas... A história começa assim. Parece que foi ontem. Eu não sou esse que tá sentadinho aqui na cadeira, não, viu? Que, por sinal, esse lugar que tá ali do lado, hoje também é Cidade Jardim. Isso. Tá virando Cidade Jardim. Logo, então foi nessa lojinha aqui, isso. né? Nós começamos. Lá na cidade que vocês começaram. E não começamos assim, viu? Ela era menor ainda. Essa foto ainda não é o do começo. Aí já tinha uns 6 meses de empresa. Já tinha dado um tapa no visual. Já tinha dado, Alessio. Aí já tinha triplicado a quantidade de material aí, porque a gente começou bem pequeno, com um número bem pequeno de estoque. Vocês lembram quando foi que vocês compraram a primeira compra que vocês fizeram para começar o negócio? Eu lembro que o nosso primeiro investimento total, quando a gente abriu a empresa, tinha comprado uns 20 mil reais de material. Eu acho que não dava nem umas 4 sacolinhas. Você aí que está esperando ter dinheiro, você que está esperando o momento ideal, cair um dinheiro no seu colo para você ser empreendedor. Um negócio de material de construção começou com 20 mil reais. Viu? E de onde foi que veio esse dinheiro? Estava guardado? Saiu de algum lugar? Como foi um investimento nosso. A nosso bem principal que a gente adquiriu com muitos anos de trabalho foi nosso apartamento em Salvador. E aí, nessa oportunidade de voltar para o interior, a gente vendeu esse apartamento, adquirimos esse imóvel, né, que hoje é a nossa loja, e ele era para ser apenas para aluguel, a gente não tinha pretensão de abrir uma empresa lá até o momento. E o dinheiro que, quando a gente decidiu abrir o negócio, era o que a gente ainda tinha guardado, que era a gente tinha um pouquinho mais, pegou mas não queria economias. investir tudo. É porque você compra o imóvel, né? Aí não vai ter a foto do imóvel como ele era. Mas ele era um imóvel abandonado, ele não tinha nenhum tipo de cobertura. Então nós precisamos reformar ele todo. Depois você precisa edificar ele minimamente, para poder receber uma empresa, tá certo? Aí você faz a compra de material. Você é uma empresa nova que você não tem crédito. Também. Tá bom? Você não tem crédito, ou seja, o que você tem, tá bom? Você precisa se virar ali para você poder montar primeiro, para você dar os primeiros passos. Perfeito. Tá? Aí, quando nós começamos o negócio, que inclusive a Ana Paula começou o negócio sozinha, tá? Nós montamos a empresa, nós compramos o ponto. Eu vou dar uma rebobinada na fita aqui. Nós compramos o ponto, tá certo? E aí eu dei um tapa
no ponto para poder alugar ele. E aí nós tentamos alugar, não conseguimos alugar a longo prazo. Todo mundo só queria alugar uma parte da estrutura, que boa parte da estrutura ela era descoberta, era descampada mesmo. Você só tinha aí uns 50 metros de cobertura e 250 metros de área aberta de quintal. E aí ninguém queria alugar tudo. Exatamente. Só aluga os 50 metros. Só aluga os 50 metros. Aí eu não, até que apareceu um senhor chamado seu Moacir, que ele tem loja, inclusive aqui de material de construção, aqui no Tomba, chamado Saldão. E aí ele veio, procurou a gente, tinha placa de alugas, ele procurou a gente e falou assim, não, eu quero fazer aluguel, tá bom? Quer alugar tudo? Não, só quero alugar a sua frente. Mas eu só quero aluguel de 15 dias. Eu fiz, e qual o ramo do senhor? Eu falei, não, eu tenho um material de construção, eu trabalho com feirões, então eu venho esporadicamente em São Gonçalo, a cada ano, na verdade, fazer um feirão. Ele traz produtos variados, certo? Alguns avariados, alguns próximos de validade, um volume muito grande de produtos repetidos, mas ele faz um volume grande de material. Então ele aluga ponto, coloca carro de som na cidade, faz aquele rebuliço, certo? E passa 15 dias no ponto, vende tudo que tem para poder queima de vender, estoque. Isso, e vai embora. E vai embora. Aí eu fiz, poxa, Ana Paula, esse negócio me interessa. Porque a gente já teve, na minha família já teve material de construção, né? Um tio meu, certo? Um tio e um primo meu que teve material de construção em São Gonçalo há muitos anos atrás. Eu, quando eu vinha de férias da faculdade, eu ficava muito lá na loja com eles, tá? E aí eu sempre tive dentro de mim um pouco desse ramo, sempre gostei um pouco desse ramo. Aí quando ele veio e quis fazer esse aluguel, eu fiz, não, eu quero. Porque eu vou testar o negócio no ponto. Ou seja, é uma forma de eu testar o ponto. O melhor dos mundos. Aí, poxa, tem interesse? Tem um. Então tá bom, vou alugar. Nesse de aluguel, o negócio se mostrou muito promissor, tá? Vocês viram o resultado deles, viu que vendia, isso, que dava... Perfeito. Ele é uma pessoa que a gente hoje tem um carinho muito grande, tá certo? A gente se fala o tempo todo, eu visito ele na loja o tempo todo, porque eu gosto muito dele, da família dele de forma geral, inclusive dos filhos também. E aí, depois do feirão, a gente perguntou a ele, né, até um pouco de cara de pau, falei assim, seu Moacir, se a gente quisesse abrir uma loja de material de construção, você ajudava a gente? Ele ajuda com o que você precisar, meu filho. Eu nunca mais faço feirão em São Gonçalo, eu lhe dou todos os contatos dos representantes, eu lhe digo o que é que você tem que comprar, o que você não tem que comprar. Pegou pela mão, viu? Pegou pela mão. E aí eu quero chamar a atenção, Josué, de uma coisa que é muito importante. Você tem um mentor para começar o seu negócio ou para acelerar o seu negócio. Ele foi o seu mentor. Foi mesmo. Ele te deu as dicas, como fazer, como não fazer, vai por aqui, tá aqui os fornecedores. Então, uma mentoria nesse momento, que quando a pessoa vai empreender, ele está em total insegurança, ele está com medo. Poxa, será que eu dou esse passo? Será que eu pego minhas economias e boto nesse negócio? E você tem um mentor para te conduzir por esse processo, é de uma riqueza enorme, né? Enorme. Reduz o seu risco, Isso. encurta o seu caminho. Com certeza. Né? E encurtou bastante, assim, porque, como o José falou, eu iniciei, ele continuou como CLT, né, por um período ainda, e eu estava desempregada, né? Estava trabalhando por conta própria. E ele me pegou pela mão mesmo. Fez, compre isso, não compre isso. Me indicou as pessoas. O nosso CNPJ era recente, então as empresas não queriam abrir as portas pra gente, as distribuidoras, né? Hoje todo mundo faz fila querendo vender pra gente, mas logo no começo ninguém queria saber do meu nome. Olha que massa. Ninguém queria ouvir histórias, falar na gente. gente. Diz assim, caramba, quando eu era pequeno, você não queria nem passar aqui na porta e agora está aqui fazendo fila. Era sofrido. E uma coisa interessante também é a seguinte, tenha sempre, assim, boas pessoas ao seu lado e seja pessoa boa também. Isso. Tá bom? Porque seu Moacir foi uma excelente pessoa pra gente. Né, foi uma referência, ajudou a gente a abrir. E uma coisa bonita também. Não tenha medo, certo? De você ensinar, mesmo que seja um concorrente seu. Não se preocupe. O seu espaço vai estar resguardado. Quando você faz isso, na verdade, você está ainda fortalecendo o seu negócio. Isso. Porque você, quando ensina, você também aprende. Né? E aquela pessoa que está sendo ensinada, que você abriu sua porta do seu negócio para poder pegar ele e passar 1 a 2 horas de relógio, eu já fiz isso, inclusive, muitas vezes. Eu tenho um prazer enorme em fazer isso. Amigos que pensam em abrir negócios, certo? Ou do meu ramo, que já atendi uns 2 ou 3, tá certo? Ou de outros ramos qualquer, que senta comigo, conversa, a gente fala sobre nossa experiência, do que eu acho que a pessoa tem que fazer. Não é prego batido, martelo virado, não, mas a gente fala o que a gente acha que ele deve e o que ele não deve fazer.
a gente aprende com isso. Porque Claro. a partir do momento que você senta, até um bate-papo comecei aqui, né? Que você bate papo, aí você vai raciocinando. Será que eu tô fazendo certo? Você vai maquinando Né? ali, Vai, fazendo né? as conexões. Poxa, eu fiz isso aí, velho. Aí, velho, isso aqui não faça não, velho. Não precisa passar por isso. Não passa por isso não, porque eu sofri nesse momento aqui. E seu Moacir foi muito disso pra gente no começo, porque a gente começou realmente material de construção sem entender de material de construção. A gente não sabia o que Não foi era. aquele negócio do faça o que você ama. Não. Foi uma oportunidade É, que apareceu ali. oportunidade, Aprenda a E vocês amar. começaram. algo Aprenda a que- amar, né? que já tinha. É mais importante amar o que você faz do que fazer o que você ama. Exatamente. claro. né? E, tipo, José já tinha esse desejo, esse gêniozinho que ficava dentro do coração dele falando, martelando sobre material de construção, e aí apareceu como vem, né? A providência divina. Algo acontece para que, tipo, acenda aquela luz que estava faltando no seu caminho. E seu Moacir apareceu naquele momento, alugou nosso ponto, deu certo, e ele falou, abra que vai dar certo, e eles, não, eu te ajudo, e pegou na nossa mão e falou, faça isso, faça aquilo outro, e a gente deu os primeiros passos, Legal. depois a gente continuou, e hoje é a gente mesmo, né? E E assim, hoje a gente acaba ajudando outras pessoas também, mas foi fundamental pra gente naquele e assim, eu começo. só queria resgatar aqui duas coisinhas, né, pra gente avançar, que é o seguinte. Primeiro, vocês tiveram a oportunidade de ter um ponto próprio, Isso. né? Isso. Que inclusive não estava a serviço disso, vocês queriam uma renda passiva, um aluguel. Isso. Mas para a pessoa que vai começar um negócio, ele não precisa ter o ponto próprio. De forma Ele não alguma. precisa imobilizar esse capital. De forma Ele pode alguma. começar empreendendo num ponto alugado. Isso. Né? Ele pode... hoje, inclusive, você aluga só o terreno e constrói. Com certeza. Ou você aluga só o galpão e customiza. Isso. Ou às vezes você encontra uma oportunidade de ter uma loja pronta e você ali passar o ponto completo, né? Com certeza. A luva. É. Isso. Aproveitar ali e tocar o negócio. O aluguel é uma opção mais barata do que você ter imóvel conta, próprio. né? Com certeza. Até porque, e no início, você tem um problema. Se você tiver suas economias, e o objetivo de vocês não era esse, mas Não. assim, se você tiver suas economias, pegar e imobilizar tudo no prédio, como é que você vai ter dinheiro para o capital de giro? Não tem. Não tem. Eu vi vários negócios que começaram assim. A pessoa saiu do Banco do Brasil, né? Demissão voluntária, PDV do Banco do Brasil. Ele saiu com muito dinheiro, começou a montar o negócio, imobilizou, construiu uma loja maravilhosa, montou tudo, botou lá dentro, começou a funcionar e morreu 6 meses depois. Por quê? Porque não tinha capital de giro, porque imobilizou tanto capital no prédio, nas instalações, Isso. e mesmo comprando ali algum material de construção, algum estoque para começar, não teve capital para manter o oxigênio. coração. Porque o capital de giro é o oxigênio É o que oxigênio circula, do que faz circular Com certeza. a empresa, né? O caixa é rei. O caixa é rei. Se você não, se você não tiver saudável, né, no seu caixa, seu negócio não vai para frente de jeito nenhum. Perfeito. Qual foi o momento que vocês disseram assim, rapaz, tá valendo? Ó, a gente começou sem saber, inseguro, o seu Moacir ajudou, a gente testou, botamos 20 mil de mercadoria, mas qual foi o momento que vocês disseram assim, não, isso daqui é o nosso negócio mesmo, de vida, virou a chave. É o que eu falo até com o José, porque como eu estava mais dentro do negócio que a nossa empresa abre de domingo a domingo e feriado, tá? Então, domingo a domingo nós estamos funcionando. Alô, você que tá querendo empreender para trabalhar menos, se liga nisso aqui, Não, viu? Não tem isso, não. Se liga nisso aqui, domingo a domingo e feriado. Feriados. Salvando o 1º de janeiro, todos os outros estão para jogo. Era eu nesse negócio, era eu mais um funcionário e um ajudante, mais um vendedor e um ajudante. E Josué vinha aos domingos. Então, na folga dele, que ele tinha da empresa, ele estava comigo dentro do negócio. Então, era essa correria. Vou fazer uma correção, viu? Eu vinha às vezes nos almoços. No almoço eu Saía vinha. daqui de Às feira, vezes. ia lá de bate e volta. É meia hora pra ir, meia pra voltar, né? Então é meia pra ir, almoçava lá com ela, dentro da empresa. Que ela passou Eu só comia dentro da empresa. Eu não 6 tinha como meses, sair da até, empresa. marmita. até a migração total. Foram 6 meses ela sozinha almoçando dentro da empresa. Comendo em pé atrás das pias, rapidinho, para poder voltar lá para frente. Ou seja, eu trabalhava no almoço, não todos os dias que eu não conseguia ir, né? Mas 2 vezes por semana eu tava lá com ela. Sábado de tarde, não me tire meu mérito. Era uma não. horinha só. E os domingos... Fechava a domingo. empresa e corria domingo pra... era só eu e pra ele. Não atender. tinha funcionário, porque o funcionário precisava do descanso, né? Precisa do descanso e era só nós dois. E aí foi caminhando. Passou o primeiro mês. No primeiro mês, o negócio já
pagava os boletos, os poucos que tinha, né? E pagava os funcionários. Então, a gente começou com 2 funcionários. não tirava dinheiro de lá, não sobrava dinheiro para outra coisa. Era pagava os fornecedores para recompra de material, o que entrava, e pagava os funcionários. Mas não sobrava dinheiro. Então, pra gente, né? Um detalhe sobre o ramo, tá? Para quem é do material de construção sabe. Empresa do ramo não consegue trabalhar com pouca gente. Não tem como, Alex. São duas características do segmento de material de construção. Você Então, precisa o custo de gente, fixo é alto por causa de pessoal e estrutura física. Não tem como. Armazenar a matéria-prima, a mercadoria. Tem que ser grande. Não adianta sonhar que eu, numa sala dessa de podcast, vou ter uma loja de material de construção. Não rola. Não rola. Se empilhar umas latas de tinta aqui, já foi. Exatamente. Então, no primeiro mês, o negócio já pagou aquela estrutura pequenininha que existia. Eu não tirava dinheiro, a gente não tirava dinheiro para nossas despesas pessoais, mas pagava a estrutura que estava lá. A gente não pagava aluguel, então já era uma vantagem, né? Que a gente tinha, além de quem está começando naturalmente. E aí, com 6 meses, a gente via o negócio girando, eu precisando de gente, eu já não estava dando mais conta do processo de atender, de comprar, de faturar, de cadastrar, porque era eu no começo, então eu vendia, eu comprava, eu cadastrava, eu precificava, tomava conta dessa estrutura, né? E a gente fez, não, esse negócio ele tá pulsante, ele tá dando muito certo. Era pequeno, era muito pequeno. A gente ainda não é grande, né? Ainda é pequeno, mas era bem menor do que o que a gente era hoje, do que a gente é hoje. E a gente via que cada vez mais ia desenvolvendo, e os clientes iam procurando, ia chegando, e foi uma dor que a gente sentiu, né, na nossa cidade, que foi um dos propulsores de a gente abrir esse negócio, era o que a gente vai fazer de diferente. A gente tem outras matérias de construção há muito mais anos na cidade. O que a gente vai fazer de diferente? Atendimento. Então, os clientes chegavam lá, é ainda o melhor atendimento que a gente poderia dar, e os clientes voltavam. O diferencial de vocês era o atendimento. Isso, era o que a gente tinha para oferecer. Né? E aí, Ana Paula, você está me falando de uma coisa que nessa fala que você fez agora, eu tirei um elemento aqui que para mim é essencial. Na consultoria financeira, a gente defende o tripé da gestão financeira de qualquer negócio. Você falou caixa é rei, mas caixa é só uma perna desse tamborete. Com certeza. Né? Você tem caixa, você tem lucro e você tem patrimônio. O caixa oxigenado, quando a pessoa começa a empreender, começa a entrar dinheiro no caixa, é um perigo muito grande, porque a pessoa começa a ver aquele tanto de dinheiro entrando e acha que pode sangrar o caixa para, de repente, bancar um padrão de vida pessoal. E aí você me disse, não, a gente não tirava dinheiro do caixa. Todo o dinheiro era reinvestido. Total. Quando eu estou reinvestindo, eu estou comprando mais material, eu estou comprando mercadoria, o que é que eu estou fazendo? Eu estou construindo patrimônio e capacidade de oxigenar o caixa para o futuro. Isso mesmo. Eu pego o dinheiro, compro mais mercadoria e isso vai me gerar mais caixa no futuro. Isso vai me gerar mais lucro. Né, porque os meus gastos estão equilibrados. Ainda que eu tenha um gasto fixo robusto por conta de necessidade de espaço, necessidade pessoal, eu vou reinvestindo caixa até o momento em que a empresa começa a gerar um lucro que justifica a retirada. Isso mesmo. O que muitos empreendedores erram, sangrando o caixa antes do tempo. Aí ele não consegue reinvestir, não consegue comprar o patrimônio que vocês compraram, que vou pedir para vocês um spoiler aqui, porque eu já conheço um pouco, mas construíram patrimônio a partir disso aí, sem comprometer a viabilidade econômica do negócio. Do negócio, isso mesmo. Que é o ponto principal, né? Esse sacrifício no início que vocês fizeram é essencial para que hoje vocês tenham um conforto financeiro, digamos assim, que vocês têm. O pouco, assim, quando eu converso com alguém que as pessoas falam, nossa, como é que você faz? Como é que você fez no começo para manter a empresa e tal? Aí o que eu falo, né? Para quem está começando um negócio, por exemplo, eu tinha um salário fixo, eu sabia quanto é que eu ia ganhar. Claro que eu tinha metas, eu ganhava comissão em cima disso, mas eu sabia quanto é que eu ia ganhar por mês. E de repente você tem, com 3, 4 meses, a empresa está crescendo, o dinheiro está acumulando na conta ali. E você começa a ver aquele dinheiro. Se você não tiver uma cabeça boa para dizer, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro não me pertence, você quebra um negócio muito rápido, muito antes do que você imagina. Você não consegue levar essa empresinha... Tem aquela foto dela agora? Só pra gente ver aqui como é que ficou. Dos 20 mil reais de mercadoria,
Aí já ali tinha mais de 20, aí era para essa empresa aqui, muito né? difícil. Que agora está em processo de ampliação. Ampliação, tá crescendo pro né? lado. Então, Igual tem eu. mais uma foto. Tá igual a tem mim, mais viu, uma Alessio? foto Tá igual a mim, lateral, viu, Alessio? Crescendo pro Tá lado. todo mundo nessa aí. Eu não sei mais o que é que eu faço. Ó que beleza. É. Então, aquela área que era só 50 metros quadrados de frente, 250 de céu aberto, Isso. agora já é toda 500 metros quadrados de área 500 metros construída. quadrados, porque vocês levantaram o primeiro pavimento Isso. e agora está expandindo ali pro lado. Isso, vai ter ali mais 200 e poucos metros Brigaram um quadrados. bocado com o vizinho para alugar o Foi ponto, verdade. mas deu certo, né? Deu certo. A gente tem 6 anos tentando, né? Esse espaço lateral aí, agora finalmente a gente conseguiu. Gente, eu tenho 20 anos de consultoria financeira, né, de consultoria em gestão financeira. Só no Sebrae eu tenho mais de 17 anos, mais as consultorias que a gente já fazia, e não tem coisa mais bonita no mundo, assim, para mim, com esse tempo todo, do que ver uma empresa em crescimento. Uma empresa em crescimento sustentável. Né? Porque a gente sabe que também tem os picos, né? Tem empresa que se endivida demais para poder chegar a um determinado patamar, ou que faz muita coisa errada, assim, que está fora da legalidade, e isso gera um risco muito grande, e aí em algum momento isso pode quebrar. Então, ver uma empresa crescendo de forma sustentável é lindo, porque eu olho para isso aqui, eu não vejo parede, fachada, eu vejo empregos sendo gerados, Isso casas mesmo. sendo construídas, sonhos sendo realizados. Com certeza. E- Vários é lindo sonhos. de E ver. crescendo sempre com muita responsabilidade, porque além de a gente fornecer para os clientes um processo diferente do que ele estava acostumado, né? Uma empresa diferente, um formato de atendimento diferente, um acesso a ele, aos produtos, coisa que não existia isso ainda em São Gonçalo, agora já passa a existir, porque você acaba mexendo em todo segmento e isso é muito Você bonito. mexe no mercado, de né? forma geral, De isso é forma muito geral. bonito, né? Impacta. Porque a ideia talvez seja essa mesmo, você faz, você tem um mérito, você ter feito, você chegou na frente, né? Sabe aquela história? Quem chega primeiro bebe água limpa. Uhum. Perfeito. Mas o mercado todo se mexe. Aí você começa agora a ver os clientes sendo beneficiados por essa mudança do comércio. Total. E Isso ganha é o cliente no final, né? Muito, Todo mundo, muito. é. Todo mundo ganha. E outra coisa que já é interna, é você poder fornecer, no caso nosso lá, aos nossos funcionários, um ambiente de trabalho diferente. Tá? Por quê? Porque você está fornecendo para ele ali o que talvez ele não tenha encontrado ainda, certo? Um ambiente de oportunidades, porque as pessoas estão crescendo ali dentro. Numa Porque eles cidade pequena, tão uma cidade enxergando pequena. isso. Coisas que você só encontra em cidade grande. Você tem que ir para os grandes centros, que é o que acontece muito com as cidades pequenas, né? Os jovens saem das cidades pequenas falta de em oportunidade. oportunidade em cidades grandes, se afastando da família, se afastando dos pais, dos irmãos, e você conseguir proporcionar dentro da sua cidade um ambiente empresarial onde tem oportunidade, a gente tem muitos jovens de primeiro emprego lá, né? A gente gosta Olha muito. que oportunidade, que né? impacto social bacana Porque você gera. Isso. Esse registro para a pessoa, para o primeiro registro dela, é um passo para ela fazer muito mais. Se ela crescer dentro da minha empresa, melhor, junto comigo, melhor ainda. Mas se ela enxergar algo, como já teve outros funcionários que enxergaram algo a mais, empresas maiores puxaram eles e eles foram, isso é maravilhoso para a gente também. Maravilhoso. E eles estão dentro de casa, né? E se a gente fosse pegar essa jornada de vocês, lá daquele prédiozinho para esse, se fosse para tirar assim o maior desafio nesse período, o que é que vocês elegeriam assim? Olha, esse aqui foi um grande desafio que a gente teve que superar. Rapaz, deixa eu... É porque a gente vai vivendo os desafios É, diariamente, diariamente, né? Todo Ele é dia. assim, né? Todo dia tem coisa. Dinâmico, Todo né? dia a gente tem e um a gente não acha tem- que tá numa linha de conforto, né? Na É. zona de conforto, de repente, Não- esqueça essa zona Aí de vem conforto. aí Eu causo logo um reforma problema. tributária Não, pela ele é frente. E eu causo logo um problema, É, né? ele não aguenta ficar quando o mar tá muito calmo, Na tranquilidade, eu não. causo logo um problema. É. Aí, é tudo sempre assim, né? A gente tá lá quietinho, aí eu chego pra ele e falo, ó, consegui pegar o ponto aí, já acertei a Não, luva. foi assim, eu tava no vamos dia, no outro vamos dia, pagar desse já tava jeito, derrubando assim. as paredes do outro lado. Eu fui ver o que aconteceu aqui. Não, eu já aluguei, a gente vai construir, vamos levantar as paredes, já contratei o pedreiro. Calma, como assim? Cadê o dinheiro? Que dinheiro você vai investir? Já tá tudo certo, vamos levantar aqui, a gente vai pegar ali, não sei o que lá. A estrutura já tá Rapaz, se eu quase fizer toda isso pronta. lá em casa, Não. primeiro que já rola um divórcio. E ele já que mudou o projeto Dona umas Valéria 20 ciumenta. A arquiteta já tá enlouquecida, Como porque assim ele mudou você- o projeto umas 20 vezes. Aí chegou a última agora que ele queria mudar, já queria crescer mais pro ladinho. Eu fiz, você acabe aqui agora.
Pra não dar uma briga familiar. Você não vai crescer mais nada. Essa estrutura Que já é a tá minha ótima. próxima pergunta. Viu? A minha próxima pergunta é como é a experiência de empreender em casal? Você vai fazer essa Difícil. pergunta aí, é até bom que dá tempo dela pensar. Mas voltando lá, quando você perguntou, que começou a história, não terminou. De É um desafio. Não, antes dessa ainda, quando foi que a chave virou? É. Porque ela abriu sozinha a empresa, então ela ficou de abril a novembro sozinha. Foi. Tá? Então, de abril a novembro, até antes disso, né, tinha meu salário. 2019, É, isso. né? 2019. Para suportar as contas de Isso. casa. pessoais, escola, de criança, tarará, tarará. Quando foi novembro que eu saí da empresa, tá certo? Aí que Não tinha opção. Não tinha. Tinha que dar Só certo. tinha que dar recebi, acho que 4 meses de seguro-desemprego, que 5 meses, nem me lembro mais, alguma coisa próximo disso, e acabou. Não, e acabou. Era só a gente agora Era ali. a gente mesmo, com o nosso negócio. Aí ele já chegou dando uma reviravolta, né? Aí já chegou comprando logo um caminhão. Você vai comprar um caminhão? Vou comprar um caminhão e a gente vai passar a entregar material pesado. Daí, nesse caminhão, eu já tinha que contratar mais um motorista, mais 2 ajudantes, toda a estrutura. E eu já tinha um carro pequeno. Aí, vai comprar, a gente vai passar a trabalhar com esses materiais agora. E os estoques, tipo, as compras eram de 10 mil. Eu fazia compras de 1.000, 500, R$1.000. Aí as compras passaram a ser de 5 mil, 10 mil reais. Eu enlouquecida, porque quem tomava conta disso era E eu, o né? frio Meu na Deus do céu. barriga. E aquele medo, né? Aquele medo. A empresa, o negócio tinha 7 meses, 8 meses e chegou já comprando caminhão. Ele já não tinha mais renda, né? E aí a gente passou a enxergar aquele A gente negócio. não tinha opção, Alessio. Isso. Não E tinha opção. três- Eu saí para poder somar com ela e tomar conta do E negócio e fazer 4 crescer. meses dele depois, É. dentro do negócio, veio a pandemia. Então a gente pode dizer que o momento que vocês entenderam que o negócio era para valer foi quando Josué saiu do emprego e disse assim: pronto, Isso. agora É hora. agora a casa vai ter que, o dinheiro da casa vai ter que sair daqui. Daqui, isso aí. A gente pode dizer que esse foi o momento da virada de Pode, chave. Sim, pode. Com certeza. Perfeito. 6 meses depois, né? E aí você falou em pandemia. A pandemia foi um desafio para vocês ou não? Na primeira semana foi assustador. Na segunda semana em diante foi os louros da vitória. Não, mas foi um susto, Foi né? um susto, foi um não. medo enorme. Até a chave cair, É, tá certo? E você perceber que, na verdade, não foi ruim para o comércio, para o nosso. pro Foi nosso bom, ramo, né? demorou ainda um As pouco. pessoas estavam mais em casa, né? Demorou. Aí, Mas aquela reforma também- que nunca fizeram, resolveram fazer. A pandemia para o ramo de construção foi muito bom. Né? A verdade é essa. As empresas de material de construção, todas, o ramo de construção todo foi beneficiado com a pandemia. Perfeito. Por motivos que todos já sabem, né? Pessoas ficaram em casa, queriam fazer reparos, tal, não podiam sair para festa, então o dinheiro sobrava e ele preferiu fazer implementos na casa dele. Mas a gente conseguiu se dar muito bem durante esse processo por causa do nosso formato de trabalho. Quando nós abrimos a empresa, em abril de 2019, nós funcionamos já desde o começo de forma online. Tá? Ou seja, todos os clientes que queriam fazer contato com a gente, ele conseguia, através de um WhatsApp, fazer cotação, fazer ligação, acompanhar pedido, fazer pedido de material, receber na casa dele, fazer pagamento da maquineta na casa dele. Ou seja, a gente já nasceu organizado nesse sentido. Quando veio a pandemia, tá, que as empresas precisaram fechar as portas, que nós ficamos fechar com as portas fechadas, eu acho que foi uns 15 dias. 15 dias. Né? De portas fechadas. A gente não podia abrir a porta. Isso. Ok? E aí, a gente tem um benefício de ter esse formato. As pessoas já tinham nosso, né? A gente já estava trabalhando. Não, na verdade, ninguém enxergava. A gente não enxergava isso, né? Que era um diferencial. Então, a gente já atendia os clientes pelo WhatsApp. E quando veio a pandemia, foi o nosso diferencial. Já estava à frente de todo mundo. As pessoas estavam começando a se adaptar. Todo A mundo gente já digital. estava naquele Todo mundo processo. fechado na cidade É isso. e a gente vendendo e o carro da gente. Só entregando. Isso. Tá, E ninguém entendia o que entendeu? estava acontecendo. As Por outras causa empresas desse não formato. entendiam, né? Então vocês, como empreendedores, o que era um grande desafio, transformaram em uma oportunidade. Com certeza. E aí, porque vocês também estavam um passo à frente, Isso. porque já estavam E atendendo é muito importante no isso. digital. Tem que estar E as atualizado. pessoas são resistentes, né? Não pode, Surge uma Alex. coisa nova Tem que e testar. aí vem a resistência. Tem que ver, tem que testar, tem que se ousar. Quando você falou aí agora, a gente falou no começo sobre a questão de você fazer as mídias sociais do seu negócio. Sim. Pô, isso é um passo à frente. Entendeu? Isso é um passo à frente. Se você tem uma boa imagem, tá bom? Você não deve, certo? Nada à sociedade, não de dívida de dinheiro, mas assim, você é uma pessoa boa, tá bom? Você é bem quisto, tá bom? Você tem um relacionamento estável,
você tem um pai de família muitas vezes, ou não, mas você é uma pessoa que você passa pela rua, você não vai apontar o dedo e falar, poxa, aquele cara ali, bicho, é um mau caráter. Então você pode ser uma boa, nem todo mundo pode, né? Mas se você for esse perfil, você pode ser uma boa pessoa para a imagem da sua empresa. Com E isso certeza. pode ser um diferencial, porque as pessoas, para poderem, inclusive no interior, comprar à distância, ela só compra se ela confiar. Quando você vai na compra online, vai no Mercado Livre, ninguém sabe quem está ali atrás. Mas no interior, não. Na sua cidade, não. Na sua cidade, você conta muito pro seu negócio. Talvez porque, por conta dessa experiência que a Ana Paula falou, que o grande diferencial de vocês era o atendimento, isso gerou um relacionamento com o cliente que permitiu que depois até começasse no físico, mas pudesse continuar no digital. Isso. E era muito tranquilo. Que acontece muito hoje. Até hoje. Bacana, então, não foi, o grande desafio não foi a pandemia, pelo contrário, foi uma oportunidade. A pandemia foi um susto. Foi o susto. Um susto breve. E aí ficou pendente só o desafio. Se vocês pudessem eleger esse desafio, qual seria? Brevemente. O desafio que a empresa nos traz, Alessio, eu acho que é sempre a questão de... a gente joga esse desafio sempre nela, na verdade, que é de crescer. A nossa meta é de crescimento sempre. A gente não está contente se a empresa não crescer mês a mês. Empresa que não cresce morre. Sabe? Essa situação, essa coisa de, não, tá saindo dinheirinho, aqui tá dando dinheirinho, tá tudo bem, isso não existe mais. Ou tá crescendo ou tá diminuindo. Não tem ponto neutro, tá? Quando você não cresce, a inflação está lhe comendo. Exatamente. A inflação está crescendo 10% ao ano. Pronto. Se você estiver faturando o mesmo, você já está perdendo 10% ao ano. Exatamente, Alessio. É né? isso que eu falo para a Ana Paula. A Ana Paula sabe disso. Na verdade, toda vez que eu faço reunião com meus funcionários, tá? Com os vendedores, com a empresa em geral, eu faço sempre esse comentário. A gente precisa crescer acima da inflação. Se a gente não crescer acima da inflação, certo? Nós estamos diminuindo de tamanho. E de fato é isso. Tá? Não é nada diferente disso aí. Então, o grande desafio é o desafio do crescimento permanente. Do crescimento permanente. E a gente tem crescido constantemente, mês a mês. Alguns meses mudam porque são características, né? Vou dar um exemplo. Ano passado, o carnaval foi no mês. Tá certo? Esse ano, o carnaval é no outro mês. Então, você tem algumas alterações de números, porque a gente sempre está se comparando, tá? Perfeito. Com o mês anterior, como é que eu estou no mesmo dia do mês, tá? Ou seja, hoje é dia 20, como é que eu estava no dia 20 do mês passado? Eu faço esse comparativo. Eu faço esse mesmo comparativo com o dia 20 do ano passado, de março, para saber como é que eu estava, respeitando as características daquele momento, tá? Mas eu tenho que estar crescendo, eu não posso estar abaixo. Toda vez que eu estou abaixo, eu brigo assim, né? Faço ação, brigo para poder fazer negócio, mas eu tento o tempo todo estar crescendo. E isso é sempre um desafio para mim. Porque eu sou do comercial, na Paula é mais administrativo financeiro. E você sou mais comercial. Tá? Eu fico lá embaixo mesmo, eu gosto de estar lá na frente. E aí eu ia aproveitar que você dividir essa função para perguntar. Eu tô doido para entrar na fofoca e vocês estão fugindo. Entra na fofoca, eu quero saber como é empreender em casal. Porque desafiador. Vou contar porque logo lá em casa vou derrubar um serviço na estante. Porque lá em casa, toda hora eu vejo e aí, amor, quando é que a gente vai falar? Vai cuidar do seu negócio, eu cuido do meu. Mas e aí, quando não tem opção, quando os dois estão dentro do negócio, como é? É assim, difícil. A gente começou esse negócio de patrão e de viver na mesma empresa há muito tempo. Porque nós trabalhávamos no mesmo grupo, né? Ela nem ia falar isso agora, mas eu vou contar. E aí, teve uma época que em vez de a gente ser colega de trabalho, tá certo? Eu passei a ser o patrão dela. Isso, difícil. Porque quando a gente veio, eu vim transferido para Feira de Santana, eu já era gerente da empresa, né? Já tinha sido, né? Aí vim como gerente para Feira de Santana e aí depois de 2 meses eu solicitei a transferência dela, para que ela viesse de Recife. Ela ficou em Recife lá no nosso apartamento e depois de 2 meses que ela veio. Quando ela veio eu não tinha opção. Porque era só uma empresa em Feira de Santana. Na época, o grupo que eu trabalhava só tinha aqui uma empresa. Então, ela ficou como minha funcionária direta. Eu era o gerente e ela era a vendedora. Aí eu falo, até hoje ela tem um... Né, ela nunca foi beneficiada por isso, Alessio. Nunca. Eu nunca, durante o tempo que eu fui gerente dela, eu nunca passei uma venda para ela. Minha mãe comprava carro, não comprava na mão dela. Os amigos da cidade não compravam na mão dela, porque eu não deixava. Eu não queria mostrar para ninguém. Tá certo que eu estava beneficiando ela. E, na verdade, no fundo, eu penalizava. Porque tinham pessoas que eram amigas dela também. Mas para poder não gerar nenhum tipo de constrangimento junto aos funcionários da equipe, né? E contrapartida, eu não sossegava enquanto eu não batia minha meta. Então, eu tinha que bater minha meta. Mesmo ele não me ajudando, eu tinha que bater minha meta. Para mostrar também contra. Que, mesmo jogando contra, eu tinha que bater minha meta. Mas, assim... dentro da empresa. Dentro da empresa, no nosso negócio...
inicialmente foi bem difícil separar as coisas, né? Porque marido e mulher, muitos anos de relacionamento, hoje, vamos dizer, nós temos 18 anos juntos, na época a gente tinha 14 anos juntos, né, 13, 12, né, essa conta perdi 12. agora. 12 anos juntos, e já tínhamos passado por vários momentos, né, de trabalhar juntos, e só que agora o negócio era nosso. Então, o dinheiro ia sair para nossa família. Eu tinha começado sozinha, assim, praticamente sozinha, né? E ele veio, então, na minha cabeça, eu quem deveria estar acima, à frente. A patroa agora sou eu. Eu que comecei, né? Então, isso até virar essa chave e dizer, não, a gente é uma equipe. Então, o negócio é nosso e tem que dar certo para nós dois. Demorou um pouquinho. Então, a gente acabava levando para casa, sim, alguns conflitos, não tinha outra solução, mas no entendimento, né, a gente começou a conversar sobre isso. Dizer, não dá para misturar as coisas. Dentro da empresa, Josué, ele é o CEO, ele é o comercial, ele é o que comanda as vendas, né? Ana Paula está na parte administrativa. Acabei indo para esse caminho porque alguém precisava seguir esse caminho, então eu gosto muito de atendimento, de conversar com o cliente, de vender, eu gosto também, mas eu precisava seguir esse caminho porque a gente precisava dividir essa função. Então ele precisava batalhar pelas vendas e eu precisava organizar a parte, o backstage, né? Que chama. Alguém tem que ficar com a chave do cofre, né? Isso. Então, aí eu assumi essa Do função. copo vazio. Então, hoje eu fico nessa parte de compras, administrativo, RH, né, financeiro, e a gente consegue separar bem. Então, às vezes se mistura um pouquinho, às vezes ele entra em contato com um gerente, com um contador, também. Isso não impede, né? Às vezes eu vou lá na minha frente e vendo também isso não vai impedir de eu ir lá na frente atender um cliente e vender. É boa vendedora, aliás, também, viu? Não impede. Boa A gente tem no vendedora. sangue esse mundo das vendas. Mas hoje a gente consegue realmente separar. É desafiador, mas a gente consegue separar completamente o profissional do familiar. Quando abriu era mais difícil, porque a empresa é menor. Né? Quando você está em empresa menor, primeiro que ficava todo mundo no mesmo ambiente. Você tropeça na perna do outro, né? Era o mesmo ambiente, né? Quando você vê a conta aí, eram 50 metros. Todo mundo ficava nos 50 metros. Então o representante estava comprando, ela estava comprando com o representante do meu lado. Aí você ouviu uma coisa e dizia, não, mas hora, aí não sei o que lá é. Na hora, entendeu? Eu me meto até hoje, tenho um instante distante, mas estando do lado. Mede bastante. Entendeu? Mas é mais difícil. Hoje não, você tem uma empresa maior, tá bom? Normalmente eu fico sentado lá embaixo, ela fica no administrativo lá em cima. Então, apesar de eu ter amizade com os representantes, as pessoas gostam da gente, né? Então ele bate papo comigo, certo? Às vezes ele me mostra algum tipo de produto, certo? Aí, até para evitar o desgaste e a briga, eu falo, não, fale lá com a Ana Paula, mostre esse produto dela aqui, fale que eu tenho interesse em comprar esse produto. Aí ela vai e ela mesma resolve. Né? Pessoas com perfil de liderança tendem a achar que a forma como elas pensam é melhor do que a forma que o outro pensa. Né? Não faz do meu jeito que vai dar certo. Isso. Só que se a gente impor isso o tempo todo, a gente tira a oportunidade do outro crescer. Isso também. Então, essa separação de papéis, de funções, que acontece no caso de vocês entre marido e mulher, mas entre dois colegas de trabalho que não tem nada a ver com cada um com suas respectivas famílias, também tem que acontecer. Essa relação de confiança, de deixar que o outro também mostre as suas habilidades. E aí, quando o nosso orgulho de ser assim, não, mas eu faria melhor, a gente tem que entender que para chegar onde a gente chegou, a gente teve uma jornada e o outro também precisa ter. Isso mesmo. Né? E outra, que espírito concentrador é esse que às vezes a gente quer fazer tudo, né? Quer sair do meio de campo, quer isso chutar no meu começo, gol, quer defender. Eu tinha muito isso no começo, de tipo, ele querer tomar conta, eu falava, não, calma, não é assim, eu tô aqui, tu tem que me respeitar. E aí, de acordo com que ele foi criando o corpo no processo, que ele foi entendendo, né, do negócio em si, dos produtos, aí ele, com o espírito dele, empreendedor e tipo líder, porque ele é um líder nato, ele tem muito isso nele, eu acabo segurando meu ímpeto. Eu sou leonina, então eu tenho uma coisa assim, tipo, quero mandar, tomar conta também, mas eu entendo que a forma dele fazer é melhor, né? Não que a minha esteja errada, mas eu enxergo que a forma dele fazer, de conduzir o negócio é melhor. Hoje eu entendo, na época eu não entendia, mas hoje eu entendo. Então, eu consigo deixar hoje muito mais, não poder de decisão, mas hoje
ele dá a ideia, eu dou a minha ideia e a gente junto vê. Se um dos dois não der certo, a gente tenta entrar num consenso. É porque eu acabei trazendo, olha, da experiência de ser funcionário, muitos anos de cargo de gestão. Então, na verdade, o formato que a gente aplica hoje, que eu aplico hoje, é um formato testado. Entendeu? Por mais que você possa alterar, você possa atualizar, tá bom? Melhorar, mudar até, dar um 180 graus, mas já tem uma forma já testada, que já foi testada lá. Então, você, poxa, em vez de você fazer pelo menos isso aqui, ó, você vai fazer, você tem um objetivo, tá bom? Você quer fazer uma mudança, tá? Vai por esse caminho aqui, pelo menos esse caminho aqui já está um pouco testado já. Talvez não seja o mais eficiente, mas está testado, vai dar certo, tá bom? Há um pouco de turbulência aqui, mas vai dar certo, tá? Não tenha dúvida disso, não. E ficar aberto a novas formas de fazer as coisas, né? Também. Porque, por exemplo, a inteligência artificial chegou com muita força agora, mas quando a gente olha para os nossos negócios locais, o básico não está sendo feito. Isso. Por exemplo, ter toda a movimentação dentro de um sistema, né? Que é uma coisa básica. Mas a gente está discutindo inteligência artificial, mas o básico não está sendo feito. Isso. A gente olha para o Mercado Livre. Um dos segmentos que mais cresce em vendas no Mercado Livre é material de construção. Olha que loucura. Eu nunca imaginei que fosse ser isso por conta dessa nossa cultura mesmo de ir na loja, de escolher. Isso. Mas é um segmento em expansão. Então, como é que eu vou me comportar num marketplace como esse para o futuro? Né? No meu processo de expansão, isso está contemplado? Ou eu vou ficar só com esse alcance mais local, regional? E esse então, bichinho são coisas... já movimenta, já tá futucando a gente ali devagarzinho. São formas de fazer que a gente também tem que começar estar aberto. Não, com certeza, Alex. Tem que estar modernizando o Quando negócio. a gente começou, quando a gente começou lá 20 anos atrás, 16 anos atrás, ninguém falava sobre script de vendas. Não, cada vendedor tem seu jeito formato de fazer, mas hoje não. Qual é a empresa que não tem um script de vendas? Olha, quando o cara disser isso, você vai falar isso, ou a gente vai combater essa objeção dessa forma. Isso. Então a gente também tem que estar aberto Testado e porque... comprovado, né? Que dá certo. Palavras-chave que tocam no cliente naquele momento da Usar venda. os gatilhos mentais, Os gatilhos né? mentais, isso aí. Com certeza. Está se atualizando. E aí, em qual momento... Eu já entendi que não foi desafiador, mas todo mundo sobreviveu. Todos vivos, sobrevivemos. Principalmente a empresa. E mais fortes, viu, Alessio? Mas porque ajudou a gente, né? Fortalecidos. O fato de a gente ter esse entendimento, e isso foi aprendido com o tempo. Não foi assim de hora para outra, ó, vamos entender um ao outro, e assim, não. Foi no brigas, processo. E desgaste, certo? E cara feia, e conversa, e falta de conversa. Mas aí o tempo foi passando e isso foi fortalecendo. A relação foi se fortalecendo cada vez mais. E eu fico observando, José, assim, vocês com a família já constituída, com a filha de vocês e tal, e eu que quero constituir a minha, eu fico tão triste quando eu ouço as pessoas falarem assim, Deus me livre trabalhar com minha mulher, passar o dia todo com... Eu falo, cara, se você não quer passar o dia todo com a sua esposa, você escolheu a esposa errada. Sabe? Se isso é um sacrifício para você, ou você repensa o negócio, ou você repensa o casamento. O casamento, é verdade. Eu não consigo me ver distante de Valéria. Pelo contrário, a gente está o tempo todo procurando meios de estar trabalhando junto, de estar viajando junto, de estar fazendo coisas juntos. Então é triste quando a gente ouve alguém dizer assim, ai, Deus me livre trabalhar com meu marido. Pô, eu acho que escolheu o parceiro errado. A gente, hoje, é porque na verdade, no começo a questão, o ego, né? Talvez tenha atrapalhado um pouquinho. A guerra de egos, né? Mas fortaleceu muito o nosso relacionamento como casal e nosso relacionamento empresarial, né? Como ele me respeita na minha parte e eu o respeito na parte dele e o todo forma o que é o nosso negócio hoje. Funciona, então, né? Funciona super bem e tem dado super certo, assim, sabe? E assim, eu falo aqui com muita intimidade da Cidade Jardim porque a gente ficou 3 meses ali acompanhando vocês, né? Através da consultoria financeira, que é o meu negócio principal, que é o que eu amo fazer, porque os números, eles só refletem a eficiência do negócio, né? E eu acho que é isso. Eu costumo dizer que lucro é bênção, né? É Deus botando a mão na cabeça do empresário dizendo, olha, eu te abençoo aqui com lucro, pelo seu esforço, pelo seu sacrifício, pelas noites sem dormir, pelo risco que você corre empreendendo num negócio que é seu, que se você perder, perdeu. O lucro é o oxigênio do negócio. Né? É o oxigênio do negócio. Então, assim, foi muito bom fazer esse trabalho com vocês, levar a consultoria financeira lá para dentro, porque eu pude chegar numa empresa organizada e dizer assim, os ajustes é que são finos, né? Então, assim, o que foi que motivou vocês? Mais importantes, né? São finos, mas são importantes, né? Às vezes a gente cresce até um determinado momento com o que a gente tem,
mas para ir para a próxima fase você precisa de algo que você ainda não tem. Isso. Então, talvez seja esse o papel da consultoria financeira. Você tem dois lados. Você tem um grupo de empresas que estão numa situação ruim e que precisam de ajuda para sair daquela situação. Esse é um grupo que me procura bastante. E tem um grupo de empresas que estão bem, mas que precisam de ajuda para crescer, organizar para crescer, dar o próximo passo. Então, qual foi o contexto em que vocês decidiram fazer uma consultoria financeira e ajudou, não ajudou? O que foi que ficou depois da consultoria? O que é que mudou? A procura foi o seguinte, a gente, como eu falei aqui, o nosso maior objetivo é crescer, tá? E talvez pelo fato de a gente estar no interior hoje, que o meu ramo, né, o nosso ramo, você vende para quem está perto. Apesar de hoje ter crescido muito nos marketplaces, mas uma loja física vende para quem está perto. Tá? Você não Perfeito. vende para cidades vizinhas de longa distância. Principalmente material grosso, né? Não tem como. Então o material grosso faz parte do negócio. Ou seja, você vende para quem está ao seu redor. Só que tem um limite de venda. Tá? Não adianta sonhar que você vai ter um crescimento, certo, muito acima daquilo lá que é a média de mercado, porque o mercado não permite. Certo? Não é o seu concorrente que não permite, é porque existe a limitação. Certo? Você vai atender até um percentual do público ali, depois para. E a gente queria tentar entender se a gente estava tendo um problema de gestão, tá? Ou se é questão local mesmo. Tá? Você, ó, José, para você, que é uma coisa que foi constatada pela consultoria aqui, você está bem formado, tá bom? Bem formatado no seu negócio, está equilibrado financeiramente, claro que você fez suas análises para poder falar isso aí, analisou contas a contas, não foi isso? A gente tem todo o controle, isso é importante até para quem está assistindo a gente aí. Tenha controle de tudo que você faz, tudo que você paga. É fundamental, não fique sonhando que se você tirar ali do seu caixa, que não seja pessoal, tá? Mas você tirou do caixa porque passou um vendedor ambulante, tá? Um representante comercial e você fez uma compra na mão dele ali naquele momento, só que já era um produto físico, que já estava lá, já ficou na sua loja e você não vai anotar isso como um controle de pagamento. Não faça, tenha controle de tudo que você paga, porque você vai precisar desses números para poder fazer suas análises financeiras. Do que entra e do do que que sai, entra né? e do que sai, exatamente. Foi isso que a Alessio fez lá. Pegou tudo que a gente tinha anotado, fez as correções que precisavam ser feitas, tá bom? Ó, isso aqui ainda tem que ser feito dessa forma. Nós fizemos agora, já temos todos os controles que você orientou, Alessio. A gente já alimenta as planilhas, tá? Que você nos entregou e que servem hoje como parâmetro para que a gente possa ter um controle do nosso negócio. A gente já consegue analisar conta a conta, porque é uma orientação importante. Você sabe, você chega lá, vai ter uma cavalgada, aí você vai lá dar um patrocínio para uma cavalgada, tá? Aí no final do mês você tem que saber, poxa, o que foi que a gente gastou aqui de marketing? Tá bom? O que foi que a gente gastou aqui hoje com folha salarial, certo? Quantos por cento isso Cada representa conta no meu disso tem um faturamento, percentual, né? exatamente. Cada conta disso tem um percentual. Um representa 15%, outro 20%. E você vai me dizer, como você fez para mim lá, você vai... Olha só, se for essa conta aqui, no máximo, Josué, uns 4% do seu faturamento tem que ser representado por essa conta. Tá bom? De custo. Tá? Se você está gastando aqui R$500 mil, no máximo, você tem que gastar nessa conta aqui tantos mil. Se você gastar mais do que isso, essa conta está comendo seu resultado. Não pode passar desse volume aqui. Porque cada negócio, certo, tem suas características e dentro do meu ramo, essa conta aqui representa tal percentual. Só que a gente só consegue fazer esse controle se tiver, consegue fazer esse levantamento e saber desse número se tiver controle. E foi essa orientação que você conseguiu dar para a gente. Hoje a gente já tem esse controle total de tudo que se passa na nossa empresa. Tudo é anotado, tudo é controlado. As vendas, isso aí já é um ponto anterior a você, porque a gente sempre teve sistema. Nunca trabalhamos sem sistema, Desde o nunca primeiro fomos dia. informais, sempre fomos organizados. Tá? Ou seja, a gente sabe o faturamento da empresa por dia, desde o dia 15 de abril de 2019, foi quando nós abrimos. Sempre tivemos sistema, inclusive até não mudou o sistema, mesmo que tivesse mudado o sistema, você consegue fazer a migração, mas nós temos o controle da venda diária, todo dia. Tá? E isso foi um fato. Eu lembro que uma vez eu fui para casa e a Ana Paula me perguntou, né? Eu que estava na empresa sozinho lá, faturou quanto? Certo? Eu não faturei não. Ela não pode fazer isso não, tem que faturar todo dia. Todo dia tem que faturar, emitir notas fiscais, tudo. Aí eu voltei para a empresa 9 horas da noite para poder faturar tudo que ficou pendente. Porque na minha cabeça não, amanhã eu faturo. Tá certo? Talvez o cansaço do dia, né? O estresse.
Aí eu falei, não, tá certo. Quando o nosso negócio era menorzinho, né? Eu presa, né? Eu faço tudo. Eu tenho que fazer. E eu já tenho esse controle. Tá? A gente hoje está fora da empresa, não vai dar tempo de voltar para a empresa lá, mas no final do dia eu sei tudo o que aconteceu. Isso. Eu recebo um relatório da minha gerente de quanto vendeu, quanto pagou, quanto passou de cartão de crédito. Eu tenho as informações. E isso, e para a gente até tomar decisões, você tem que estar munido de informação. Sem informação, tá bom? Você não sabe para onde é que esse barco está indo. Tá? E é um jogo, às vezes, de centavos, né? Por exemplo, vocês trabalham com material de construção que tem margens variadas. Tem um produto que você consegue aplicar um markup de 2. Comprei por 100 e vou vender por 200. Raras exceções, mas a maioria você vai aplicar um markup de 1.3, 1.4, 1.5. Exatamente. Só que ali ainda tem os outros gastos, como a Ana Paula falou, a estrutura de gasto fixo é robusta, porque tem muito pessoal, e pessoal tem muito encargo, né? E tem uma série de... Então, se você não levar isso tudo na conta, na hora de fazer, por exemplo, a sua precificação, você pode estar precificando errado. Com né? certeza. Faz uma promoção sem saber exatamente quanto pode dar de desconto e gerar um prejuízo para o negócio, porque você simplesmente ignorou ali algumas variáveis da empresa, né? Algumas variáveis do negócio de vocês. Olha, uma coisa simples, Alex, que você ensinou pra gente, que a gente sabia disso. Sabe aquele negócio que você sabe, que você conhece, você viveu com isso a vida toda, mas na hora que você virou empresário, virou dono do seu próprio negócio, você esqueceu disso. Você falou, a compra tem que ser analisada pelas curvas de negócio, né? Existe curva A, curva B, curva C. Tá? Quando for fazer compra, analisa a venda. Tá bom? Porque a gente fazia isso no tato. No olhômetro. No olho. O que é que sai mais ali? Hoje não. Hoje a gente pega lá e sabe, a gente já tem várias ações, inclusive depois que você esteve lá com a gente já montou várias ações para você poder diminuir até o volume de certos produtos. Porque você tinha um portfólio muito grande de alguns produtos, alguns segmentos, que de baixíssimo giro, que estava lá muitas vezes ocupando seu caixa, segurando seu caixa. O dinheiro empatado na prateleira. Dinheiro lá, mas você não tinha o que fazer com ele. Porque o dinheiro está lá preso no produto. Tá? Você não consegue viabilizar um produto daquele rápido, que é um produto de baixo giro. Alguns venciam, porque tem produto que vence, mesmo no ramo. Certo? Ramo material uma argamassa, um cimento. Tinta. Esse não para, né? Esse realmente não para. Mas a tinta, você tem uma variedade de cores muito grande. Então você acaba que algumas cores são de baixo giro. Ficando... Aí a gente tomou a decisão de diminuir a quantidade, certo? E caso haja demanda, a gente faz a encomenda. Entrega com 2 dias. O nosso é outro benefício do ramo. Com 2, 3 dias está lá. Não precisa ter essa agonia de você ter tudo lá. Isso foi um detalhe. E a gente começou a fazer esse trabalho de limpeza e de compra baseado nisso. Então, curva C, vai precisar comprar porque é importante ter. Tem curva C que é importante que você tenha no estoque. Claro. Tá certo? Mas o volume de compra ele reduziu. Tá? Porque se nos últimos 2 meses de 2023, tá certo? Eu tenho um na casa, então eu vou comprar só 2. José está falando aqui, pessoal, de um aspecto que tudo que tiver muito estoque é muito relevante a gente analisar, que é, por exemplo, você tirar sua curva ABC de vendas, ou seja, categorizar suas vendas dos itens mais importantes, mais relevantes para o faturamento para o menos relevante. A regra de Pareto fala que 80% do seu faturamento vem de 20% dos seus produtos e 20% do seu faturamento vem de 80% dos produtos. Isso. Então, eu tenho que ter mais atenção com esses 20% de produtos que geram 80% de faturamento. Então, esse não pode faltar, esse eu tenho que dar uma atenção especial. Isso. Falou em giro. E é custoso, né, Alessio? É custoso. Você tem caixa para poder bancar esse produto. Falou do giro. Opa, eu vou lá tirar um relatório de itens não movimentados, porque às vezes o seu dinheiro está empatado no estoque, às vezes falta capital de giro para uma empresa, e ela, eu tenho que recorrer aos bancos, mas às vezes é aquela compra que não foi tão bem feita, que está lá parada no estoque, e que você está pagando por isso, porque estoque parado é custo. Com certeza. Né? Foi então, mérito hoje da sua consultoria de a gente ter enxergado dessa forma. Ter dado esse norte pra gente, né? Porque a gente começou um negócio muito pequeno, não tínhamos muita experiência, a gente tinha negócio próprio, e aí o negócio cresceu, a gente foi crescendo, contratando pessoas, e isso foi tomando conta das nossas horas, dos nossos dias, e a gente não conseguia olhar o negócio de fora. E aí, com a sua chegada, né, para essa consultoria, que foi fundamental para a gente, você conseguiu dar esse norte mesmo. Dizer, sente, puxa, aqui você tem um sistema que você te dá esse norte, né? A gente usava o sistema, mas não usava ele a fundo. Hoje, eu saio lá mexendo em tudo, qualquer coisa, para poder o que é que me traz de relatório. Os recursos, os né, recursos que ele me dá.
muito por sua orientação. E assim, a gente via que o negócio estava bem, mas será que ele está bem mesmo? Acho que essa inquietação da gente foi o que proporcionou essa nossa busca pela consultoria. Será que ele realmente está tão bem assim? Vamos ver como é que está a situação. E a gente teve a grata, né, resposta do sim, que a gente já sabia, mas a gente queria ter essa resposta do sim de alguém externo. E você veio para confirmar isso para a gente, que deixou a gente mais tranquilo, né? A gente ficou mais em paz com relação ao todo do nosso negócio e trouxe essa orientação, né? Para a gente poder olhar coisas macro, né? Não coisas micro. A gente estava se preocupando com o nosso mundinho ali do negócio vender, estava vendendo, nós olhávamos o nosso número geral, a gente vende, bate as metas e tal. Poxa, mas e o macro? Como é que ele está? E a sua orientação foi que trouxe isso para a gente. Acho que essa é a principal função de qualquer processo de consultoria. É ter alguém de fora, externo, que não está ali contaminado pelo ambiente, né? Pelo dia a dia, para dizer o que é que está indo bem e o que é que pode ser ajustado, o que é que pode ser melhorado. Eu lembro de discussões muito fortes que a gente teve, como, por exemplo, qual é que deve ser o prolabore, né, dos sócios? Foi. Quanto é que eu tiro por mês? Vocês já tinham isso muito bem organizado, separado, mas não é a realidade da maioria das empresas. Mas eu posso tirar até quanto? E para os meus novos investimentos, até onde eu posso ir? E uma outra coisa muito, muito relevante também é que vocês estão em processo de expansão, né? Então, até quanto eu posso sangrar o caixa aqui para comprar um novo terreno, fazer uma nova obra, né? E eu já aproveito esse minuto para a gente partir aqui para a pergunta final, que é: e o futuro da Cidade Jardim? E o futuro do grupo? Eu vou falar assim, do grupo Cidade Jardim. A gente está falando aqui de uma loja, mas tem mais coisas por aí que vocês vão saber agora. Então, como é que está hoje o grupo Cidade Jardim, né, com seus negócios que estão ali crescendo, e o que é que a gente pode esperar do futuro? A gente está em processo de expansão, né? O que você falou agora é a pura realidade. O caixa que administra isso aí, o que a gente pode e não pode fazer. Mas estamos em plena expansão. A gente está tentando crescer o negócio. Nós estamos crescendo o negócio. O negócio tem expandido. Além da obra física que estamos fazendo lá na loja, para poder crescer o ambiente de atendimento, a gente quer melhorar, a gente quer trazer, inclusive, uma experiência ainda mais profunda para o nosso cliente, para que o cliente da nossa loja ele consiga ter um atendimento e um processo mais exclusivo. Esse que a gente está tentando trazer para o cliente, esse é o objetivo. Mas o leque de negócios também estão crescendo. Tá? A expansão, né? O crescimento físico. A gente vai aumentar o nosso portfólio de pisos, de toda a gama de pisos, revestimento de porcelanato. Vamos aumentar nosso portfólio de vaso sanitário, de louça sanitária, né? Nosso material de material de torneiras, metais sanitários que chamam de segmento. Isso é um ponto, tá? Para poder a gente ter ainda uma experiência melhor para o cliente dentro de nossa loja. O segundo fato, a gente está ampliando, a gente está crescendo e montando, na verdade, uma estrutura toda de aluguel de material. A gente vai ter, já tem, tá bom? Aluguel, né? Andames, escoras, maquinário, maquinário para construções de forma geral. Ainda não tem máquina grande, trator, mas é um caminho natural. Tá? Se a gente tem isso em mente, a gente vai querer crescer para esse segmento também. Então, em breve, você vai poder alugar em nossa mão máquina pesada para poder fazer obra. Mas já tem aluguel. A gente abriu recentemente, certo? Um centro de projeto só para aluguel de material e já está disponível para alugar. Inclusive, já está todo alugado. Tá? Aí todo o nosso material está alugado. Todo o nosso material já está alugado. O limite agora é você ter capital para poder adquirir. Porque um detalhe do aluguel é a longo prazo. Ou seja, você não compra e vende. Você investe e aluga ali, certo? A um percentual pequeno com relação àquele produto. Ou seja, demora daquele payback capital dele, voltar, o retorno você poder investir. Aí lento. você precisa ter capital para poder fazer aquisição de mais material. Certo? É uma tendência, tá bom? Aí vamos agora respirar para poder fazer esse investimento. Outra coisa... quer perguntar? E é só falar o seguinte, eu tenho uma teoria sobre isso, né? Investimento a gente não faz com recurso próprio. O banco está aí para emprestar e a gente está aqui para tomar. Perfeito. Isso aí. Principalmente os bancos de desenvolvimento.
Dezem Bahia, Banco do A Nordeste. gente tem parceria, Então, né? Você Os bancos toda hora oferecem um dinheiro quem pra tem uma gente. quem tem uma cultura assim mais tradicional, né? Eu cresci ouvindo dizendo, rapaz, tomar dinheiro não presta. Não presta. Presta. O empresário, para ele crescer, ele precisa tomar crédito. Se isso estiver dentro do plano de negócio, olha, eu vou comprar máquina, equipamento, Organizar. vou alugar por tanto tempo, com tanto tempo eu vou ter retorno, dá para pagar as parcelas, para crescer tem que tomar crédito. Se não fosse, Alessio, os bancos, certo? A gente não tinha o tamanho que nós temos. Perfeito. Porque É isso a aí. gente é parceiro de banco, tá certo? A gente tem receio do empréstimo porque é uma responsabilidade a longo prazo, mas nós temos a coragem de fazer, certo? Tomamos valores em banco, empréstimo, para poder fazer com que a empresa pudesse ter estrutura, Dá viabilidade ao nosso tamanho. negócio, né? tá certo? Claro que isso tem que ser acompanhado Para de crescer o responsabilidade. patrimônio, né? Isso. Isso tem que ser acompanhado de responsabilidade. Não é pegar por pegar. Se você pegar para Porque poder a grande gastar isso, de forma pessoal, principalmente, aí não funciona. entendeu? Porque a grande sacada é você não drenar o caixa da empresa para fazer um investimento. Como é que eu Isso vou aí. tirar o caixa da empresa do giro Isso. e vou imobilizar comprando uma máquina, mesmo que seja para negócio, Isso. mas não faz sentido. Então, se eu pego um dinheiro com 6 anos para pagar, 2 de carência, com Ele o se jurinho paga. baixo, ele se paga. Se você tendo E no final né? do período você tem um patrimônio. Tem um patrimônio. Se você isso aí. fizer bem feito, ele se paga. E é isso que a gente fez. A princípio, não foi como maquinário, né? Né? Os primeiros Dando que nós exemplo, fizemos foram para estrutura. A gente precisava estruturar a loja, tá bom? Claro. A gente tem uma loja pequena, hoje a gente tem uma loja de 300, de 500 metros quadrados. Perfeito. Tá? Isso tem um custo. Não é quem vai construir, é você que está assistindo, você sabe. Construir uma casa de 500 metros quadrados custa dinheiro, tá certo? E além de custar dinheiro, você tem que encher essa loja. Além de você construir, você precisa encher essa loja. Para encher essa loja, você também gasta. E aí, a gente teve que ter essa coragem e nós temos essa responsabilidade, porque a responsabilidade não acabou quando a obra acabou. Ela vai perdurar durante alguns anos. Tá? E você acompanha a gente, você sabe lá. Ela vai durar durante alguns anos. E a gente tem consciência disso. E essa é a responsabilidade. Tá? E nós vamos cumprir essa responsabilidade até o final dela. Tá? E estamos criando coragem de fazer outras operações também para poder viabilizar. Então, assim, aí vem a questão do aluguel. Já está lá, já está funcionando. Então, ampliação do material de construção com estrutura e mix de produtos, Isso. aluguel de equipamentos, andames, etc. Isso. Já Isso. tem maquinário elétrico de aluguel também. Tá? Certo. Já fizemos aquisição. Vou fazer até de mais uma máquina agora, ela nem sabe ainda, viu? Vamos fazer de mais uma Briga máquina em casa agora hoje. para poder... Porque tem que ter o portfólio, senão você não tem. Tá bom? Quando a gente começou a vender piso, a gente identificou isso. Se você não tiver portfólio, você Tem não vende. variedade, né? Você O tem que que ter- vende em O qualquer... cliente não vai atrás de você para alugar só um item, tá certo? Ele quer outras coisas. Tá? Aí tem, juntamente com essa ampliação que a gente está fazendo da loja, a gente adquiriu junto uma empresa de pré-moldados. Tá? Pré-moldados. Mas nós limitamos o tipo de produto, que era uma variedade muito grande, só que não era uma coisa que a gente queria. A gente limitou somente a lajes, tá bom? Lajes. Pré-moldado. A gente fabrica, hoje vende lajes pré-moldadas de forma completa. Tá? Que é uma outra coisa bacana também do nosso negócio. A gente já tem todo esse material pronto entrega. E a quarta operação que já está funcionando, que é a da marmoaria. Nós abrimos, tem 8 meses, tá bom? 8 meses não, 9 meses já. E ela está em plena expansão. pleno vapor. A pleno vapor. Certo? A gente hoje não dá conta. Já tá pequeno. A gente não dá conta hoje do que a gente recebe de encomenda do segmento. A gente freia, tá bom? Muitas vezes dá prazos mais longos, tá bom? Do que a gente teria capacidade até de produzir. Por quê? Porque o prazo já está longo, tá certo? Às vezes a gente tem medo de vender e você causar um desgaste. Poxa, eu vou vender um produto para entrega com 40 dias a um cliente, é um prazo muito longo, né? Então a gente freia, tá bom? Para poder respirar um pouquinho, tirar a pressão, porque senão você não dorme. Então você freia um pouquinho para poder começar a entregar com 15, 20 dias e depois você abre de novo a venda. Tá? Mas é um negócio da marmoraria, é outro negócio, já está funcionando, já está a pleno vapor. Tá certo? Que nesse negócio nós temos um sócio, tá bom? Que é um amigo nosso, que faz parte da operação também. E tem outras coisas que estão em nossa cabeça, tá bom? Já sendo desenhadas, que a gente ainda não pode falar. Mas que em breve você vai ver na prática aí. Rapaz, e só em pensar que isso tudo em apenas 6 anos. 6 Aí anos. imagina uma loja de material de construção em expansão, uma marmoraria funcionando e sem conseguir atender a demanda, aluguel de máquinas, equipamentos, estrutura e uma fábrica, uma indústria de pré-moldados, tudo isso em 6 anos. E você está aí se perguntando se deve ou não empreender. Dê o primeiro passo,
com responsabilidade, com experiência, aprenda nos CNPJs que você trabalha. Mas, para mim, tá claro, o caminho é empreender. Não tem outro caminho, né? Para você ter um pouco mais de liberdade, tá bom? Ter um pouco mais de dinheiro, o empreendedorismo é um caminho, certo? Caminho, né? Não enxerga o outro. Você pode ser um funcionário também, claro, tá bom? Ter bons salários, você tá confortável com isso. Não há nenhum problema nisso, certo? Só que chegou um momento pra gente que a gente já estava no limite. Você não tinha mais aprendizado na minha cabeça para poder conquistar, não tinha mais. Hoje, tudo que tinha para aprender, já tinha aprendido. Certo? De certa forma, eu queria mudar um pouco de segmento, tá? Então, a gente decidiu fazer essa alteração. Mas também tem mérito você estar lá, tá? Tem um mérito você ser funcionário, isso é bacana. Mas tem uma coisa que está rodando na internet muito agora, é o seguinte. Primeiro você começa, depois você melhora. Tá certo? E é assim. É assim. A Não vida é assim? Comece, Certo? só comece. Você tem Dê um os primeiros sonho, tem uma passos, vontade, comece. né? Dê os primeiros passos, tenha coragem, tá bom? Se você prepare, não tiver, estude, se você se não, informe. se você não puder assumir isso, tá certo? Faça isso paralelamente, como nós fizemos. A primeira decisão de abrir, certo? Ana Paula estava naquele momento sem trabalho por decisão nossa, tá bom? A gente podia ter vivido assim até hoje, por decisão nossa. Mas foram dados os primeiros passos sem minha presença, sem minha experiência como gestor. Tá? Que se eu tivesse tido lá dentro desde o começo, podia ter dado mais certo ou podia ter dado mais errado. Mas começamos de forma paralela, porque você tinha as duas questões. Você tinha uma empresa funcionando e sendo amadurecida, primeiro você começa. Tá bom? Você tinha Josué do outro lado, como funcionário, tendo seu salário mensal, certo? Para poder cobrir essas contas. Alguma segurança, né? Suporte. Isso. Porque E depois você melhora. Um casal, um homem, uma mulher e uma criança. Né? Então tinha uma outra vida ali que outra motivação também. Total. Então assim, muito desse movimento da gente de querer empreender era, claro, além de melhorar a nossa estrutura de vida, né? Que a gente não vivia ruim, mas a gente queria ter mais. E eu acho que esse querer mais que motiva, né? Que tira as pessoas da inércia. Tem essa questão do outro ser humano que está ali dependendo de você, né? Então, a gente queria dar mais a ela também, proporcionar coisas a mais a ela. E isso só viria a gente tomando coragem e botando a cara num negócio mesmo. Um negócio que, com a grata, né? Com a graça de Deus e com o nosso esforço, claro, diário, e empenho vem dando certo, né? E tem muito mais a fazer. A gente não chegou a falar aí, mas o nosso negócio começou comigo, mais 2 funcionários. Hoje nós temos mais de 20 funcionários, todos registrados. Nós temos categorias e cargos dentro da empresa, Estão né? abençoando a vida de 20 famílias, mais de 20 famílias. 23, aliás. Né? Então, isso é muito bonito. Fora a marmoaria. Isso é o poder. Fora os funcionários da marmoaria, isso né? é o poder do empreendedorismo, né? Isso. De você gerar renda, mas você ajudar Eu acho que esse todo o conjunto, o que a move, sociedade. acho que é o que deixa a gente mais assim, com o coração mais quentinho, é quando a gente vê aquele mundo de gente. Claro que tem empresas muito maiores, mas assim, sei lá, a gente conseguiu proporcionar para mais de 20 famílias, né? Essa estrutura dentro da sua própria cidade, numa cidade pequena, né? Onde as pessoas saem dali do seu trabalho e estão a 5 minutos da sua casa, não precisa pegar um trânsito, pegar um engarrafamento, não pegar uma estrada, né? Para se locomover, para ir trabalhar e dar um trabalho digno a essas pessoas, registradas, contando com todos os direitos que elas têm. Isso é muito pra gente no todo, é algo que me deixa muito feliz e agraciada de poder proporcionar isso, né? E é o resultado do nosso esforço, trabalho diário, né? E dedicação. No fundo, a gente gera dignidade para as pessoas, né? Porque a pessoa poder, através do seu trabalho justo, digno, ter sua remuneração, manter sua família, realizar seus sonhos. Isso. E eu digo isso sempre nas minhas palestras, né? A empresa não pode ser a sua vida, porque as empresas podem quebrar. Você pode vender. Isso. Tem pessoas que criam empresas para vender. O Flávio Augusto é um cara que sempre fala isso. Eu crio empresas para vender. Então, a empresa não é a sua vida, mas a empresa é o instrumento para a realização dos seus sonhos. Com certeza. Ela é ali onde você deposita a sua energia e sua energia é multiplicada. E ela volta através de rendimento, através do patrimônio, de uma casa melhor, de um carro mais confortável, mais seguro e de uma família mais próspera. Com certeza. E assim, para passar aqui para vocês fazerem as palavras finais de vocês, eu quero dizer que é bonito para mim, como consultor, com esses mais de 20 anos de consultoria empresarial, ver um casal prosperando num negócio que escolheram na sua cidade, né? E
Eu e Suzy, que está aqui com a gente acompanhando, a gente está fazendo umas postagens toda semana sobre as oportunidades, as maiores cidades, os maiores PIBs, os lugares que têm mais ensino superior, porque a gente acha que isso é importante para a criação de alguns negócios, mas existem muitas oportunidades nas pequenas cidades também, e que às vezes, com esforço muito menor, você consegue gerar um impacto incrível. Então, parabéns pela Cidade Jardim e por tudo que vocês estão cuidando. Agora não é mais uma loja, é um ecossistema. É um grupo. Né? Já tem e-mail já, viu? Cidade Jardim Corporation. Já tem e-mail, @Grupo Cidade Jardim. Tá vendo aí? Então, assim, eu quero deixar aqui com vocês as palavras finais e já deixar minha gratidão por esse show que vocês deram aqui, contando a história de vocês e com certeza inspirando muita gente que está assistindo a gente. Primeira patroa. Só agradecer essa oportunidade. Eu não conheci naquele momento ali da consultoria. Aprendi muito com você, né, com seus ensinamentos, sua paciência de mostrar, de se dedicar. Para mim, como mulher, empreender num ramo de material de construção é bem desafiador. Então, muitas vezes a interrogação, você está entendendo o que você está falando? Isso se provar viável, se provar realizável, me traz muito orgulho pessoal, né? Me deixa muito orgulhosa de mim mesma e de conseguir saber onde eu estou e até onde a gente pode chegar, porque dá para fazer ainda muito mais. A cidade é pequena, mas o nosso negócio ainda dá para fazer muito mais, ajudar muito mais famílias, né? Muito mais mulheres. Hoje o nosso contingente de vendedores, o material de construção é um ramo de material pesado, de carregar peso muitas vezes, e a gente sabe que mulheres acabam ficando limitadas com relação a isso. Mas nas vendas não, administrativamente não. Então meu contingente maior de vendedores são mulheres, porque eu acredito e confio na capacidade. Minha gerente é uma mulher. Né? A pessoa que eu confio na minha empresa é uma mulher super capacitada, super responsável, super digna, né, desse cargo. Então, eu tenho muito orgulho disso. E obrigada por esse espaço. Nada, obrigado a você. Faço das palavras de Ana Paula minha também, tudo que ela falou aí assina embaixo. Com relação a você, Alessio, e toda a sua equipe, toda a sua estrutura, tá? Eu deixo os parabéns, eu sou fã de você, eu sou fã do seu trabalho, fã de sua equipe, obrigado. Já sou um seguidor seu de muito tempo, né? Para quem não sabe, Alessio, que quando a gente abriu a varanda, tá? Eu tenho um empreendimento lá chamado A Varanda de São Gonçalo, que hoje era um complexo de bares e restaurantes. Hoje a gente foi mudando o formato, hoje funciona lá uma pizzaria, a Merak, tá? Que é de meu irmão daí, um amigo irmão. E que na hora de decidir o nome da varanda, a Alessio que fez a consultoria foi. Alessio, a gente perguntou, e o que é que você acha, Alessio? Velho, deixa eu te dizer uma coisa, abra votação. Bote para a cidade decidir qual é o nome que vocês querem. Aí na época a gente colocou, não lembro qual foram os outros nomes, mas a gente fez a votação. 3 ou 4 nomes? Foi. Fez a votação e a varanda ficou um nome, né? Bem assim, tipo 80%. Então ficou a decisão do público por sugestão de Alessio aí. Ainda tem essa dívida então, com você. A história é longa. A história com a gente é longa. E como negócio, né? Falar de negócio, para poder finalizar aqui. Você que é empresário, que é dono do seu negócio, tá bom? Não se esqueça de uma coisa. Vista a camisa do seu negócio. Eu sempre tenho isso comigo. Aonde eu vou, tá bom? Eu carrego a minha empresa. Por quê? Porque ela é minha vida, tá certo? Apesar de ela não ser a minha carne, certo? Mas eu vivo dela e meus sonhos são colocados em práticas através dela, né? Ela é meu caminho, né? Ela é para o que eu quero conquistar. Sua ferramenta, minha seu ferramenta. Então, né? Eu carrego ela. Normalmente eu sempre estou com o boné da empresa, onde eu estiver, mesmo que seja em viagem, mesmo que seja nas feiras, nos feirões, né? A gente carrega, tá bom? Os carros da minha empresa são todos plotados. Eu lembro que uma época um amigo falou, rapaz, esse carro plotado vai chamar atenção. Eu falei, mas é exatamente isso que eu quero. Onde meu carro estiver, hoje o cliente fala, e o cliente vem atrás da gente porque vê o carro plotado. No carro plotado tem um telefone, e o cara vem atrás da gente por causa do carro que ele viu passar. Ele fala, não, seu carro passa na rua lá toda hora. Tá? Isso é uma ferramenta. Certo? O carro pessoal que minha esposa me reclama aqui, tá certo? Os amigos dão risada, mas meu carro pessoal, ele é todo plotado com a marca da empresa. Chega lá, ele tá todo, certo? Com a marca da empresa, mas é porque esse é meu sentimento, entendeu? Onde eu vou, eu carrego ela, certo? Se eu vivo desse negócio, tá bom? Eu preciso respirar esse negócio. Onde eu vou, eu carrego ela, certo? Eu falo sobre ela, vendo ela, e naturalmente isso me traz negócios. Então, assim, eu não tenho vergonha. Tá bom? Eu gosto dessa exposição e eu acho importante. Então, assim, você que quer
tem seu negócio, você que está começando, venda a sua empresa para as pessoas, venda seu produto, não tenha vergonha de gravar vídeo, certo? As pessoas vão reclamar, mande no grupo da família, mande no grupo dos amigos, eu mando todo dia, além de colocar no Instagram, eu mando em todos os grupos que eu estou. Mas Josué, é todo dia, meu amigo, todo dia. Se você estiver aí chateado, me ajude. Compre mais na minha mão, que talvez um dia eu pare de fazer isso aí, tá? Mas de fato é esse, entendeu? Para as pessoas também você precisa martelar aquilo ali. Se você acredita, se você confia. E quem não é visto não é lembrado, né? Se você acredita, se você confia, se seu negócio é bom, tá bom? Se você consegue fornecer aquele atendimento, se você tem qualidade, se você tem agilidade, faça propaganda, certo? Faça sem limite, faça propaganda do seu negócio, porque você vive disso. É a sua ferramenta. E lembre-se, você está alimentando ali o sonho de muitas famílias. E quanto mais você crescer, tá bom? Mais você vai ajudar. Quanto mais sua empresa prosperar, tá certo? Mais você vai lucrar, que é um ponto importante, mas você vai beneficiar, certo? Todos que estão ao seu redor. Os funcionários, os clientes, certo? Um vizinho que tem um terreno do seu lado que você agora alugou e está construindo, está edificando a propriedade dele, certo? Toda a região é beneficiada, ou seja, uma cidade inteira você está beneficiada porque você está prosperando. Então não tem outro caminho. Prospere, porque se você prosperar, você inclusive se torna uma pessoa melhor, certo? Perfeito. Não é isso? É isso aí. Gente, no mais, é agradecer para você que nos acompanhou até agora. Olha, isso é uma aula, é uma inspiração para quem quer empreender, para quem está empreendendo e quer dar o próximo passo. Então, eu agradeço a você. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Já se inscreve aí no nosso canal no YouTube. Já começa a seguir no Spotify. Deixa o seu like nesse vídeo. Veja quantas vezes quiser. Mande para os seus amigos. Eu tenho certeza que a história da Cidade Jardim, de Josué e Ana Paula Lacerda vai inspirar muita gente. Muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio.